Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor nos abençoe, né? Depois de alguns problemas técnicos aí, vamos dar início então à nossa lição. Irmãos, nós chegamos na aula 15, eu estou tratando do tema do culto já algumas aulas, então chegamos aí na aula de número 15, e eu já encerrei a parte da liturgia, e eu decidi tratar desse tema sobre o culto, a questão das crianças, da participação das crianças no culto. Então, esse material, esse livro da editora Os Puritanos, é o versário do Espírito Santo acolhendo as crianças no culto. A primeira pergunta que eu quero fazer aos irmãos, porque o Daniel Hyde, né, um pastor fiel, o Daniel Hyde, ele, no seu livro aqui, ele começa no seu prefácio, dizendo assim, que esse é um tema, né, que às vezes, assim, alguns temas doutrinários nos dividem, certo? Alguns temas dividem. Na verdade, doutrina em geral divide, né? Nós temos uma confissão de fé, outras igrejas têm a sua doutrina, a sua confissão. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para os irmãos, é o seguinte: para você responder na sua mente, você que tem acompanhado nossos estudos, você acha que essa questão, por exemplo, aqui das crianças que nós vamos ver hoje, talvez você não tenha uma opinião ainda, mas das questões anteriores sobre o culto, você acha que as questões que eu já tratei, que nós já estudamos, são questões secundárias? Vocês acham que são questões secundárias? À medida que nós vamos estudar a questão das crianças, pensem também nessa pergunta. Vocês acham que esses assuntos do culto, pastor, vamos evangelizar, vamos fazer alguma coisa, ficar falando disso só divide as igrejas. Então muita gente acha que isso é assunto secundário. E na teologia, as marcas da igreja em geral são a pregação fiel da palavra, a administração dos sacramentos, né, e a disciplina. Então alguém pode dizer assim, não, esse negócio de culto, isso aí não é marca da igreja. É bem verdade que uma igreja pode ser uma igreja cristã e não ter um culto como a gente está aprendendo aqui, e ela continuar sendo uma igreja cristã. Só que essas marcas da igreja, irmãos, a pregação, os sacramentos, né, e a disciplina estão relacionadas ao culto, à adoração. Né? O culto é extremamente bíblico. A reforma protestante, que foi um retorno à Bíblia, ela retornou ao culto bíblico. Então, eu entendo que, embora não seja um assunto de linha de frente, primeiro a gente tem que ensinar, ou talvez assim, começar com outros assuntos, quando você está ensinando alguém sobre a fé reformada, talvez você falar sobre a salvação, né, os próprios 5 pontos do calvinismo, primeiro, e outros assuntos. Eu concordo com isso, né? E que talvez seja um assunto que tem a sua importância, mas não é de extrema urgência. Porém, à medida que você vai estudando, como estamos estudando a doutrina do pacto, que nós vamos ver hoje aqui também, à medida que você vai estudando as confissões reformadas, não tem como você passar por alto esse assunto do culto. Não tem, certo? E isso nós vamos ver aqui. Então, o próprio autor, ele faz um apelo no prefácio aos pastores que tenham cuidado, porque às vezes a gente pode ser muito truculento nessa questão do culto, ou de algum assunto secundário, e o meu propósito e o propósito de qualquer pastor fiel é ensinar e pastorear em primeiro lugar. Então, se você nunca ouviu nenhum estudo sobre esse assunto, né, e os outros assuntos que estamos considerando sobre o culto, tenha paciência, né, tenha abertura para ouvir esse assunto, e vamos, com a ajuda de Deus, tentar caminhar, certo, para o aprendizado. Então, recomendo a leitura do livro, né? Um livro pequeno, é um livreto, né? Um livretinho. Então, você pode também ler, tem digital, tem impresso.
ok? Então está aí o material, já na capa já coloquei. Há um outro livro do mesmo autor, que é O que é um culto reformado, Daniel Hyde, também recomendo, é um livreto também. Ele é mais geral, ele não é igual ao Esplendor da Santidade, que nós vimos, que trata ponto por ponto da liturgia. Ele trata de princípios mais gerais nesse livro aí, mas é recomendado. Também tem digital e impresso. E aí eu quero ler 2 textos, que nós já lemos um deles, para a gente começar a tratar do assunto. Então, Mateus 18, de 1 a 6, nós já lemos. Não é isso? Ou não? Vamos ler de novo aí. Mateus 18, de 1 a 6. A palavra de Deus diz assim: Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: Quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome a mim recebe. E aí Jesus diz mais, né? Ele no verso 6. Qualquer que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar, falando aí dos tropeços, né? Então Jesus pega a criança como um modelo de fé, certo? A criança é um modelo de fé. Então nós temos que nos converter e tornar como crianças, humildes, né? A criança é humilde. A criança ela depende, ela tem fé, ela acredita. É por isso que é uma maldade muito grande fazer tropeçar uma criança. É por isso que a lei protege as crianças. A lei do Estado, o próprio Estado, ele pune, pelo menos deveria, e é para punir, né? Pelo menos está na lei, aqueles que fazem crianças tropeçar, porque a criança ela é simples, né? Aquela história da criança, ela recebe muito facilmente, ela recebe orientações de estranhos, e tem casos aí de crianças que seguem estranhos, e tudo isso aí, né? Até crianças que são raptadas, coisas desse tipo, porque as crianças acreditam. Então, Jesus diz isso como uma virtude. Na verdade, essa fé da criança, ela é uma virtude, é uma humildade que, nesse sentido, ela é também modelo para nós, adultos. Mateus 19, 13 a 15. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusessem as mãos e orassem. Mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Então a Bíblia, o próprio Cristo e a palavra de Deus, como é que a Bíblia trata as crianças? Vá desde o Antigo Testamento. Como é que a Bíblia trata as crianças? Nós vamos ver um pouco na aula de hoje, à medida que formos aí caminhando na lição, nós vamos ver isso aí, ok? Então vamos ver como é que está aí a transmissão. Ok, Maelda agora deu feedback, está com áudio. Irmã Zuleide aí também já chegou. Então vamos seguindo aí. Irmãos, aqui é o livro, certo? A gente vai estudar o livro, trazer também algumas informações, né? Eu vou estar aqui também para contribuir com o material, mas nós praticamente vamos usar o material do Daniel Hyde aí. Então, o primeiro capítulo aí trata a igreja de crianças ou crianças da igreja, certo? E aí o primeiro dado histórico que o autor começa trazendo, e ele é americano, mas isso não é problema, porque nós somos igrejas fruto de missão americana, né? A igreja presbiteriana, ela é fruto do trabalho missionário dos americanos e as igrejas batistas, históricas, congregacionais também. Então, o autor diz no seu contexto americano que, quer tenhamos percebido ou não, as igrejas cristãs evangélicas surgiram após o movimento de escola dominical, aproximadamente 1880,
e da psicologia, né, psicologia do desenvolvimento. Ah, pastor, então a escola bíblica é errada, a psicologia do desenvolvimento é errada. Aí ele vai dizer, não que essas coisas sejam erradas em si mesmas, mas isso afetou o modo como a gente lida com as crianças na igreja. Então ele está trazendo um dado histórico para a gente considerar isso, porque, na verdade, irmãos, eu e vocês, a maioria de nós já entrou na igreja, por exemplo, eu entrei na igreja e sempre houve a escola dominical e, claro, a escola com um enfoque bíblico. Mas a escola dominical não surgiu para ensinar a Bíblia, a princípio, mas embora ela também fosse um meio de evangelização, de trazer as crianças para a igreja, mas era um trabalho social. E a psicologia do desenvolvimento, ela é algo que surgiu, né, recentemente na história do mundo aí, e que tem essa tendência de separar por faixa etária, né, as pessoas. E ideias têm consequências, ele diz aí, como Sproul ensinou, né, muitos de nós, ele diz aí, ideias têm consequências. Como é que surgiu a escola dominical? Ele diz aí que a escola dominical surgiu como um meio de alcançar crianças pobres. Imagine que na Revolução Industrial, na Revolução, ali as crianças iam trabalhar nas indústrias. E elas não podiam ir para a escola. Esse negócio aí, hoje, tem no Brasil mesmo, tem aquela política de proibir o trabalho infantil e criança tem que estar na escola. Né? Isso nem sempre foi assim. Então, na época da Revolução Industrial, mulheres foram para a escola, para as indústrias, crianças também foram trabalhar, né? E aí havia o quê? O crescimento do analfabetismo. E a escola dominical, então, foi criada como um meio de evangelização de crianças e pais não cristãos. E como é que era essa escola? Então, elas ensinavam fora do culto. Então, tinha um momento separado, fora do culto. E isso era para o quê? Para evangelizar. Então, não era crianças da aliança. Não era filhos de crentes, o alvo. Era um trabalho, tipo assim, era um trabalho para o bairro, para as pessoas de fora, para pessoas não crentes. E qual é o problema disso? Não tem problema nenhum. Irmãos, vejam. Nós vamos falar aqui sobre as crianças no culto. E talvez muita gente vai entender que nós somos contra o trabalho com crianças, não é nada disso, certo? Nós estamos querendo entender a questão das crianças no culto. Nós não somos contra a escola bíblica, né? Ela tem o seu lugar, ela não é culto, a escola bíblica não é culto, né? Ela tem o seu lugar, mas nós estamos tratando da questão das crianças no culto. E claro que podem existir trabalhos voltados para a criança e outras circunstâncias, da igreja e outras instâncias, propósito de evangelizar ou outros propósitos, não há problema nenhum quanto a isso, certo? Mas o que estamos querendo entender aqui, observando a história, é que esse trabalho que era de evangelismo, que era para as crianças de fora, isso se tornou um padrão e um modelo para o trabalho com crianças de dentro da igreja, certo? Então, essa divisão de faixas etárias, tudo isso também é fruto dessa questão da psicologia do desenvolvimento, também a influência, né, ou seja, da educação. Educação é uma área do conhecimento, né, da pesquisa acadêmica. Então, quem faz faculdade de pedagogia, você vai estudar lá os filósofos, os psicólogos do desenvolvimento, e eles vão tratar aí do desenvolvimento do ser humano em faixas etárias, e isso foi aplicado à educação. E a igreja trouxe isso também para o seu ambiente, certo? Então, diante disso aqui, mas por que a gente está falando disso aqui? Qual é a ideia? A ideia, irmãos, é que muita coisa que é feita na igreja, a base não é a escritura, o só a escritura. A base é a cultura, é uma tradição, que às vezes não é ruim, não estou dizendo que é ruim.
Não estou dizendo que a escola bíblica em si é algo ruim, mas há influências, como eu falei, da psicologia do desenvolvimento, e isso é trazido muitas vezes para o contexto litúrgico, isso é trazido para o contexto do culto. E aí essas ideias, elas são aplicadas. Então, as crianças não vão entender, então elas têm que ser tiradas do culto, porque não é para a faixa etária delas. Então, qual é a base para esse argumento de tirar as crianças do culto? Não é a Bíblia. A base desse argumento não é a Escritura. Não é uma mente moldada pelo solo Escritura. A base sempre foi assim. Eu cresci numa igreja que separava as crianças na hora da pregação, começava no culto, depois separava, sempre foi assim. Ou então, a ciência diz que é assim, a ciência prova que é assim, que a criança ela só vai aprender se tiver ali algo para a idade dela. Então, nós como cristãos, protestantes, reformados, isso é pouco. Certo? Esse argumento, na verdade, não pode ser esse a base do nosso argumento. Então é por isso que é importante, e aí eu quero aqui, é um resumo, eu quero incentivar você que tem dúvida nesse assunto, então que pesquise essas coisas, a origem da escola bíblica e etc. Né? E essa questão da psicologia do desenvolvimento, essa tendência de separar as faixas etárias. Ok? Vamos seguindo aí. Eu acho que tem um slide perdido aqui no meio. Deixa um slide ali de outro estudo. Ok, então, ele diz aí que apesar das doses de psicologia do desenvolvimento, né, existe isso aí, essa influência, e isso moldou a maneira que nós observamos a participação das crianças na igreja e no culto. Então a visão é mais educacional do que bíblica, certo? E aí ele cita aí um autor, um teólogo, Walter Brueggemann, que descreve a situação do seguinte modo: a educação da igreja tem estado intensamente focada nas ciências sociais e tem aprendido muito dela. Então, pastor, quer dizer que toda ciência é ruim? Não está dizendo isso. Mas é problemático se nós não estivermos conscientes de onde essas ciências estão influenciando, para poder a gente observar segundo a Escritura e poder fazer uma análise consciente dessas coisas. Então, muita gente talvez não percebe isso. É o que dá certo, é o que a ciência diz. Isso é um argumento pragmático. Então nós cristãos não fazemos algo só porque a ciência diz, porque nós somos da fé. Nós agimos pela fé. Certo? Então, a verdade é que, em geral, não é que as pessoas não tentam nem conciliar ciência com Bíblia. Elas vão para a ciência e Bíblia fica de lado. E para nós, na verdade, Bíblia em primeiro lugar, e ela é suficiente, e as ciências têm um lugar muito subordinado mesmo, e ela tem que concordar com o que está na Bíblia, né? Para poder a gente adotar, principalmente na questão da igreja espiritual e do culto. Certo? Então, qual é a consequência dessa influência das ciências sociais e desse movimento que originalmente era para evangelismo, para atender as crianças carentes? Qual a influência, então, desse movimento na igreja? Aí ele vai dizer que existem algo como a igreja das crianças, ou a questão do cultinho. Ele fala aí da classe dos cordeirinhos, ou culto infantil. Acho que a classe dos cordeirinhos seria mais a escola bíblica, né? Mas aí temos essa questão do cultinho, ou culto infantil, certo? Ou seja, a igreja, irmãos, ela é dividida em faixas etárias, com esse princípio. Né? Tem igrejas, nada a ver com isso aqui, mas eu já vi igrejas presbiterianas, às vezes são igrejas muito de família, muito tradicionais, e aí, por exemplo, a igreja tem um culto pela manhã e um culto à noite. Aí os jovens vão pela manhã
Quer dizer, os idosos vão pela manhã, tem um culto mais tradicional, e à noite um culto mais jovem. Essa divisão de faixa etária, nós não percebemos isso, porque nós já somos filhos de uma geração já influenciada pelas ciências sociais, por essas questões. Então, para nós isso é automático, mas a igreja é uma unidade, é um corpo unificado. A igreja, ela é um corpo. E a criança está incluída, o jovem, o adolescente, o adulto. Então, essa divisão rígida de faixas etárias, isso você não vai encontrar numa leitura bíblica, certo? Assim, na questão litúrgica do culto, né, especialmente. É claro que há momentos na Bíblia que Paulo fala aos filhos, às esposas, aos pais. A Bíblia fala às classes, isso é bem verdade. Mas a questão litúrgica, essa separação, isso é difícil você provar e comprovar, certo? Então, ele diz aí que... Ele diz o seguinte aí: ou em termos mais radicais, para expressar quão legal e direcionado é o seu ministério para a juventude, os juniores e estudantes do ensino médio. Ele diz, como uma pesquisa online revela, que algumas igrejas aí, Calvário Chapel, né, e Calvário, em 2 lugares aí, essa igreja, ele vai explicar, ele vai usar um exemplo. Vamos ler o exemplo, né? Escola dominical, é isso? Deixa eu ver se está certo o slide. Deixa eu abrir aqui no livro. Não sei se eu perdi algum slide aí no meio. É isso mesmo. Perdão. Então ele diz o seguinte aí: escola dominical. Durante os cultos matutinos, o programa da escola dominical foca em usar a palavra de Deus para construir um firme fundamento na vida das crianças e suscitar adoração ao Senhor no coração delas. A escola dominical começa na hora do culto. Ele está falando aí uma igreja, o exemplo de uma igreja, certo? Que tem a escola dominical. E essa escola dominical começa na hora do culto, certo? Quando as crianças são encorajadas a louvar o Senhor com voz e dança. Está citando uma igreja específica, certo? Depois as crianças de 4 a 12 anos são separadas em diversas classes, nas quais são ensinadas na palavra. Enquanto você cultua conosco, nós fornecemos atividades divertidas, ensino da Bíblia e culto infantil para seus filhos, sem importar a idade. Do berçário ao ensino médio, seus filhos serão ministrados no mais alto nível, de um modo que poderão relacionar-se e desfrutar. Então, a igreja começa o culto, certo? Todo mundo junto, aí tem a hora de separar, e a igreja fornece, então, um serviço específico, então, depois, para cada faixa etária. Então, como é dito aí, por trás desse sistema, há um sistema de ensino, né, e adoração, mas esse conceito ele é mais educacional do que bíblico, certo? Irmãos, lembrem dos estudos que nós tivemos aqui sobre o culto. Né? Tudo que nós vimos aqui sobre o culto bíblico. Né? E tente encaixar esse sistema de separação, de faixas etárias. Também tente, depois nós vamos ver aqui, encaixar o sistema da ideia de pacto, da teologia do pacto, que nós vamos ver aqui. Certo? Então, tudo que nós vimos sobre o culto se aplica a toda a igreja, ao ajuntamento solene, né? A questão do culto congregacional. Tudo que temos aprendido e aprendemos até aqui, não é foi para todos, né? Para todos os membros da igreja. Então, o argumento, qual é o grande argumento dessa separação aí feita? Qual é o grande argumento? As crianças são incapazes de entender e precisam ouvir a palavra no nível delas.
Então esse é o argumento. E aí você diz, não, pastor, e por que os presbiterianos, né, os reformados, então, são a favor que as crianças participem do culto? Porque nós cremos, é bíblico isso, o Espírito Santo opera de uma maneira misteriosa que não entendemos, certo? E a criança está aprendendo sim, quando você prepara o seu filho em sua casa, desde a sua casa, dizendo, hoje é o dia do culto, nós vamos estar na presença de Deus. Esse é o momento mais importante da semana. A nossa família vai cultuar a Deus. Esse é o momento da reverência, de estar em silêncio, de participar. Isso a criança ela pode não entender na profundidade, claro, de um adulto, mas isso vai sendo ensinado. E há um trabalho, claro, de apoio dos pais e a própria igreja também. Há um trabalho da própria escola bíblica, que não é na hora do culto, né, no nosso entendimento, não é junto com o culto. Então há um trabalho de apoio que pode e deve ser feito. Mas a criança, a participação no culto, ela segue uma didática, sim, bíblica. Ela não segue uma didática da psicologia, né, então de um sistema educacional, certo? Outra razão para tirar as crianças do culto é que essa ausência das crianças ajuda aos adultos a ouvir a pregação. Então, criança no culto distrai. Né? E nós sabemos que pode acontecer de fato. Mas esse argumento é bíblico? Isso é bíblico? Não, vamos tirar a criança do culto. Qual é o argumento? Não está no nível delas, a pregação. É bíblico isso? O segundo argumento, vai ser melhor para os adultos se concentrarem. Irmãos, e tudo isso reflete o espírito da época, é o que o autor diz aí. Né? Reflete a nossa cultura ao redor, e não um estudo bíblico do assunto. Então, infelizmente, nós não somos treinados para pensar biblicamente. Nós somos protestantes, reformados. Quando chega a reforma protestante, é só a escritura. Nós celebramos a reforma protestante. Mas, na prática, nós somos levados pelo espírito da época. Qualquer um que argumente a partir da Bíblia é radical. Quer acabar com a igreja. Está indo contra, quer dividir. Só quer saber de criticar e coisas do tipo. E não. A questão só é a questão de que queremos basear a nossa prática. A Bíblia é nosso guia, nossa regra de fé e de prática. Não é isso que a gente fala? Mas na hora de aplicar isso, nós falhamos e nem percebemos, muitas vezes. Então, essa questão aí que estamos analisando. Aí o autor conta uma experiência dele, né, de ir a um culto, e veja aí o que aconteceu, né, nessa experiência aí do autor indo aí para um culto. Sentamos no culto e durante a liturgia, um dos mestres de cerimônia, imagine que mestre de cerimônia é alguém, um diácono que fica supervisionando ali o que está acontecendo, para que tudo corra dentro dos conformes. Então ele disse que o mestre de cerimônia perguntou se eu gostaria de levar Davi e Tiago até a classe. Então, a igreja que tem o cultinho, aí você não quer que a criança vá para a classe? E ele disse não. E aí foi dito, não, eles têm que ir, porque elas precisam ser instruídas no nível delas, né? E que elas não poderiam ficar no templo, certo? E aí ele disse, então, se for assim, eu não venho mais cultuar aqui, eu quero que meus filhos fiquem comigo. E aí ele disse que esse mestre de cerimônia, não, então ok, ele foi embora. E aí teve um momento do culto que as pessoas deveriam se cumprimentar, sair se cumprimentando, né? E aí o mestre de cerimônia chegou de novo para ele, e aí disse mais uma vez, né, não pode ficar criança aqui no culto, tem que ir para o berçário, falando para a mãe, né, não pode ficar. Né? E ela disse que não queria deixar os filhos com pessoas desconhecidas. E aí ele disse, se você quiser, você pode ir ficar com elas lá, no berçário. Ou seja, e ele diz aí que os filhos não estavam fazendo barulho, nem distração.
E aí essa mãe, né, eles, no caso da gente ser pessoas de convicção reformada, né, disse que não iria mais para aquela igreja, foi embora. Então, irmãos, na prática, na verdade, o problema é que, vejam, em alguns contextos, claro que não podemos generalizar, que aplicam esse princípio, se torna regra. Né? Se torna até estranho. Se você quiser, num contexto como esse, não, meu filho vai ficar no culto aqui do meu lado. Não, mas todas as crianças estão lá, no cultinho, na hora do culto. E aí, você vai ter problemas. Algumas igrejas aqui, como é o caso, ele cita aí que não permitem. Irmãos, vejam, eu não estou falando de escola bíblica, certo? Eu estou falando de contexto aqui, é de um culto, não é de escola bíblica. Então, a escola bíblica ela tem o seu lugar, não é culto, mas como o tema das crianças no culto está relacionado historicamente à escola bíblica, é por isso que estamos falando, porque essas coisas, elas estão mescladas, então por isso que nós estamos falando da escola bíblica. Não é uma crítica à escola bíblica em si, é a influência da mentalidade, né, educacional e que via a escola bíblica afetou os cultos também. Certo? Então, apesar de tudo, aí ele diz que há algumas pessoas que parecem que estão despertas, acordadas, que nós precisamos refletir sobre essa questão de dividir a igreja em faixas etárias. Ele diz aí, essa pessoa aí, que ele cita, né, esse indivíduo aí, Harold Best, ex-deão do Conservatório de Música do Eton College, ele diz o seguinte: dividir congregações por grupos etários, estilos ou preferências é realmente ser corporativista. Então você começa a dividir a igreja, cada um, eu gosto de trabalhar com jovens, o outro não, eu gosto de trabalhar com crianças, com adolescentes. E aí a igreja ela vai se adaptando a esses grupos e cada grupo. Então, irmãos, por exemplo, não tem nada a ver com culto, né? As sociedades internas da IPB está lá no GTSI. O propósito dela é integrar, é unir. Então a gente sempre tem que ter muito cuidado com essa divisão muito rígida. Né? Porque o propósito, a igreja é um corpo unido. Até mesmo na nossa sociedade não tem o propósito de ter essa divisão, dividir a igreja. Esse sentimento corporativista, ele não é bom, ele não condiz com a ideia de igreja, de cristianismo. Então, criança tem que aprender a conviver com o velho, com o adulto, com o adolescente. Né? Homens, a gente tem que aprender com respeito, se relacionar com as irmãs com os homens também. Então a igreja, irmãos, é uma irmandade. Certo? Então essa ideia que é aplicada lá fora, em geral o que acontece no sistema educacional? Criança só convive com criança, adolescente só convive com adolescente. Não é isso que acontece? E no sistema bíblico, qual é a ênfase? Família. Na família tem o idoso, o avô, a avó, tem o pai, tem o irmão mais velho, tem o irmão mais novo. E você é forçado a conviver com o diferente, com o de outra faixa etária. Então esse sistema educacional, ele gera algo artificial, que não é real aí fora da sociedade. Isso não é assim que a sociedade se constrói. Então criança tem que aprender a conviver com o idoso, respeitar o idoso, o mais velho. Muitas vezes a criança, o pessoal diz, antigamente a criança respeitava. Estava na presença de um adulto, respeitava. Mas hoje as crianças foram tiradas do convívio também, na questão escolar. Às vezes tem um professor, claro, lá, mas assim, de modo geral, o ambiente é focado, né? É corporativista, aí, como o texto está dizendo. Então, o corpo de Cristo, né, é inteiro. O corpo de Cristo é inteiro. Certo? Em faixa etária e em estilo, como é a espiritualidade. Então, a igreja é uma unidade. A pregação cristã enfatiza o quê? Que a igreja é uma unidade.
Então ele diz que é injustificável ver igrejas locais partidas em grupos, cada um com o seu tipo de culto. Cada um com o seu estilo de culto, de adoração, como eu falei. Igrejas que não, pela manhã é o culto da terceira idade. O jovem só vem à noite. Tem um culto só para as crianças. Qual é a base bíblica para esse tipo de postura? Né? Irmãos, a igreja não começou com a gente aqui, não, no século XX para o século XIX, XVIII, XIX, XX, não. Estude a história da igreja. Quando foi que isso começou? Por que isso é assim hoje? Por que nunca foi assim antes? Então quer dizer que a igreja do passado estava totalmente errada em cultuar todo mundo junto. Criança, a família toda junto, vir ao culto. Né? Adorar juntos. Então, os líderes acabam, como ele diz aí, por sucumbir a esse tipo de coisa, a influência da cultura. Então, se o pastor ele não aceita, ele não permite isso na igreja, ele vai sofrer retaliações. Muita gente não vai concordar, vai ser contra, né? Não entende o princípio bíblico, não quer entender, certo? E aí muitos também nem percebem. E aí somos levados pelo espírito da época, sem refletir a base bíblica disso. Então, o propósito, né, o nosso propósito não é só dividir, causar problemas. A nossa questão, os pastores, os líderes, nosso papel é ensinar a igreja aquilo que é verdadeiro, naquilo que é bíblico. Certo? Esses dias agora, o irmão colocou no grupo da igreja lá uma oração do Papa, né, do Anticristo, né? Porque para a gente o Papa é o Anticristo, né? Os presbiterianos. O irmão lá no grupo da igreja colocou a oração do Anticristo lá, né? Agora, aqui ele vai citar um Papa também, né? O autor dele vai citar um Papa. Veja o nível que a gente tem que baixar quando na igreja romana o Papa vai falar a verdade. A gente vai ter que subscrever o que ele vai dizer aqui. Né? Ele vai citar aí o próprio Anticristo, né? Falando a verdade. Né? Veja aí o que ele diz. A igreja, né? Ele diz o seguinte. Ele diz aí dessa tal de Kate Wicker, de Atlanta, que tem um filho de 4 anos, frequentava uma igreja católica. Aí veja aí, vai citar o Papa Bento XVI. Olha o que o Papa diz. Como podemos batizar crianças, recebê-las no corpo de Cristo e então dizer, a menos que você tenha idade adequada para sentar e não fazer barulho, você não é bem-vindo aqui. O princípio do batismo católico não é o nosso, pactual, não é. Né? Eles batizam crianças porque há uma super ênfase na igreja visível, mas há um princípio que está dizendo o quê? Não, a gente não batiza a criança, ela é o quê? Membro da igreja, não é verdade? E quem somos nós para dizer que as crianças não são bem-vindas? Mas nós somos contra a missa, contra o romanismo, certo? Mas o que está sendo dito aqui, né, o que ele está dizendo aqui, é que os pais são chamados, aí o próprio Bento XVI, né, que diz da missa, que os pais são chamados a fazer com que os seus filhos descubram o valor e a importância da resposta ao convite de Cristo, que chama a família cristã inteira à missa. Então, os católicos estão dizendo para vir a família para a missa. Para não impedir as crianças. Porque, como lemos aí, Jesus mandou vir as crianças. Então ele vai dizer aí, né, e nós concordamos com ele, que para nós a missa é um erro. Catecismo de Heidelberg, pergunta 80, certo? Mas, por que está sendo citado o Papa aqui, né? Porque esse é o entendimento histórico dos cristãos. Em toda a história, qual é o entendimento? Que são famílias que vêm para a igreja. A igreja, o culto, a adoração tem que ser bíblico. O culto tem que ser bíblico. E quem vem adorar não é dividido por faixa etária. Quem vem adorar são famílias que vêm para a igreja prestar culto ao Senhor. Então,
Muita gente não gosta de ouvir sobre esse assunto, mas precisa pensar nisso e analisar a história da igreja, certo? Então nós somos contra o papado, né? Contra a igreja de Roma, mas lá eles valorizam aí, um exemplo aí de valorização da família, enquanto nós estamos dividindo as nossas famílias, muitas vezes. Então nós precisamos lembrar disso aí, certo? Ele diz aí, como uma prática histórica, né? Ele diz que esse autor é pastor de uma igreja reformada, certo? Quando ele ouve relatos desse de tirar crianças do culto, certo? Ele fica triste, né? Ele entende que é um erro grave. E geralmente ele diz que essas igrejas que tiram crianças do culto, geralmente são igrejas que se orgulham de dizer: não tenho credo algum, senão Cristo. Não sigo livro nenhum, senão a Bíblia. Né? E nós somos fiéis à Bíblia, nós cremos no solo Escritura. Mas muitas vezes, a gente não segue doutrina de homens, só a Bíblia, mas está seguindo a psicologia, está seguindo o espírito da época, como falamos aí, certo? Então, será que essas pessoas que estão dizendo isso estão aplicando verdadeiramente a Escritura às suas vidas? Será que estão fazendo isso? Então, nós, irmãos, o que é que nós temos aprendido aqui na igreja? Eu estou estudando aí na escola bíblica a doutrina do pacto, né? Estamos estudando. E nós batizamos nossos filhos porque cremos que essa é uma aplicação correta da teologia pactual. Né? Assim como no Antigo Testamento os filhos dos crentes eram da aliança, no Novo Testamento também. Então nós pregamos o quê? Que os filhos dos crentes são membros da igreja. Eles fazem parte do pacto da graça no Novo Testamento. Certo? Claro, eu já falei, tenho dito, que não quer dizer que já são regenerados. Precisam se converter também. Mas são membros da igreja visível e fazem parte da aliança. Com quem Deus firmou esse pacto? Do ponto de vista da eternidade, com Cristo e seus eleitos. O Catecismo Maior do Westminster diz: o pacto da graça foi firmado com Cristo como segundo Adão e com todos os eleitos, nele firmados como sua semente. E, sim, na eternidade o pacto foi feito com Cristo e com os eleitos. Mas na história foi feito com quem o pacto? Da perspectiva histórica, com os crentes e seus filhos. Certo? Com os crentes e seus filhos. Deus fez seus pactos. Quando Deus fez o pacto com Abraão, fez o pacto com ele e com a descendência dele. Com Noé e a sua descendência. Os filhos dos crentes são santos por natureza. Não são santos por natureza, mas em virtude do pacto. Ou seja, não estamos dizendo que eles já são regenerados. São pecadores. Mas eles estão debaixo do pacto, por causa dos pais. No Antigo Testamento, nós estamos estudando aí na escola bíblica, isso é muito claro. Por exemplo, há uma linhagem, o descendente, a linhagem da mulher. Sete, né, o filho de Adão, e não Caim, era o descendente da mulher. Depois veio Noé, né, e depois não foi Cã ou Jafé, mas foi Sem, e de Sem veio Abraão, certo? E aí você segue uma linhagem, né, da aliança ali, de famílias, da aliança, até vir a Cristo. Então, é a semente de Eva que esmagaria a cabeça da serpente. Deus fez uma aliança com Noé e sua família. Deus chamou Abraão. O que é que Deus disse a Abraão? Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso de suas gerações. Depois dos 10 mandamentos, nós vemos o quê? É dito ali sobre a quebra do mandamento, que Deus zela, né, da iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, há uma conexão pactual entre pais e filhos. Deus trata também
com famílias, não apenas com indivíduos. Embora a salvação tenha um aspecto individual, há um plano de Deus que engloba administrar essa aliança em famílias, certo? E aí, ele diz o seguinte, interessante para você pensar. Se Deus tivesse abolido essa relação em família pactual, isso ficaria claro no Novo Testamento. Jesus teria dito, os apóstolos teriam dito. Mas o que é que o Novo Testamento diz? Como é que o Novo Testamento trata os filhos? Nós já lemos aí Mateus 19, Mateus 18, certo? Lá em Atos, já na nova aliança em Atos, como é que é a pregação de Pedro? Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, a ideia de aliança, a ideia de filhos da aliança, está em toda a teologia bíblica. E ela não é interrompida ou abolida no Novo Testamento. A ideia de que os filhos fazem parte da aliança, são da família de Cristo. Né? O apóstolo Paulo ele vai falar sobre isso lá em 1 Coríntios 7, mas antes aí, quando ele escreve lá em Efésios, ele diz para os pais, né? Relacionado aos filhos, criai-os na disciplina, na demonstração do Senhor. Ou seja, os filhos eram membros das igrejas. É dito aos pais, crie seu filho na disciplina, na demonstração do Senhor. Não é, deixa ele viver e na hora que ele estiver adulto ele vai escolher. Não. Crie seu filho na disciplina, na demonstração do Senhor. Em 1 Coríntios 7,14, depois leia lá, detalhadamente, que tem lá um casamento misto. Né? E aí diz que o marido incrédulo é santificado pelo convívio da esposa, e a esposa incrédula pelo convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Então Paulo está argumentando lá que quando o filho nasce e um pai não é crente, um dos pais não é crente, mas o filho é santo. Ele pode ser incluído na aliança. A unidade familiar é santificada, mesmo se apenas o marido ou só a esposa seja crente. Certo? Então, essa linguagem, irmãos, do Novo Testamento, aponta para a inclusão das crianças no pacto, na aliança. Então, por que batizamos crianças? Tem base na ideia do pacto. Se você tem dúvida, acompanhe nossos estudos aí sobre a teologia do pacto. Né? Aos domingos estamos estudando a teologia da aliança, do pacto. Eu falei um pouco sobre isso na aula passada também, sobre lá em Noé, certo? Então, mesmo essas famílias que o pai não é crente, só a mãe é crente, ou só o pai é crente, mas essas famílias fazem parte do povo de Deus, esses filhos. Então veja a ideia aí, né, das alianças. Nossos filhos pertencem ao pacto da graça e recebem as bênçãos desse pacto. Nossos filhos estão debaixo da administração desse pacto. Eles estão expostos aos meios de graça. Certo? Então, você tira o filho do culto. O culto é onde os meios de graça são administrados. Certo? Nós não consideramos nossos filhos como se estivessem fora da nossa família. E muito menos devemos considerá-los como fora da família de Deus, a igreja. Então, nós não podemos separar os nossos filhos da igreja. Dos cultos, da adoração, certo? Como o certo escritor afirmou, porque o apóstolo Paulo gastaria tempo escrevendo às crianças das congregações em Éfeso e Colosso, se elas não fossem parte do pacto da graça. Né? Acompanhe os estudos lá domingo que eu vou falar, a gente está falando sobre a administração do pacto, lá desde o Antigo Testamento até o pacto da graça. Só há um pacto, né, depois da queda, é o pacto da graça. Ele é administrado de uma maneira no Antigo Testamento
e de outra maneira no Novo Testamento. E tanto no Antigo quanto no Novo, as crianças estão debaixo do pacto, né, da igreja visível. As confissões e catecismos reformados históricos ensinam que os filhos dos crentes pertencem à administração do pacto da graça. A confissão de fé diz, de Westminster diz, a igreja visível consiste de todos aqueles ao redor do mundo que professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos. Então, a confissão de fé da nossa igreja diz que as crianças, né, estão debaixo do pacto, sim, né, da igreja visível. O Catecismo Maior explica: a igreja visível constitui-se da sociedade de todos quantos, em todas as eras e lugares do mundo, professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos. Então, os filhos estão debaixo do pacto. Por causa disso, ele prossegue para afirmar que as crianças descendentes de pais ou de apenas um deles que professam a fé em Cristo e a obediência a Ele, estão, quanto a isso, incluídas no pacto e devem ser batizadas. Nenhum pai crente pode batizar, deve batizar. Nas palavras do Catecismo de Heidelberg, as crianças, como os adultos, pertencem à aliança de Deus e à sua igreja. Então é por isso que nós não é só apresentação. É por isso que nós batizamos, né? Algumas igrejas só apresentam. Não vamos orar. A criança já é parte da igreja. É filho da aliança. É membro da igreja visível. Certo? E, portanto, pelo batismo, como sinal da aliança, devem ser incorporadas na igreja e distinguidas dos filhos dos incrédulos. Não é, irmãos, que o filho do incrédulo, do crente, todos são pecadores. Todos nascem filhos de Adão, debaixo do pecado. Mas o filho do crente nasce debaixo da aliança, dos privilégios da aliança. Certo? Então, nesse sentido, né, alguém que nasce numa família não cristã não tem os mesmos privilégios de alguém que nasce numa família cristã. Certo? Ok? Então, a ideia aí é que nós entendemos, né? E na verdade as igrejas evangélicas em geral, ele vai dizer aí, mesmo as igrejas que não batizam crianças, algumas só apresentam, né? Mas geralmente essas igrejas, mesmo as que não tratam as crianças já como membros da igreja, etc., mas geralmente músicas desse tipo são cantadas, né? Venham crianças, né? Vinde meninos, vinde a Jesus. Né? Mesmo os pais que não creem que os filhos são da igreja, não são batizados, oram com os filhos, trazem à igreja, dedicam os filhos em culto público. Ou seja, todos os cristãos instintivamente sabem que seus filhos não são iguais, não é criado bicho solto, não. Não existe isso. Como é que nós olhamos as crianças? Não, deixa ela aí, joga ela lá no cultinho, na linguagem dela. Se for para ser crente, ela vai ser crente. Não, irmãos, nós ensinamos, devemos ensinar, claro que é o Espírito que ensina, né? Mas no que depender de nós, ensinar o temor do Senhor. Nós estamos na presença do Senhor, do culto. A criança tem que estar ali, reverente, em silêncio, participando do culto, adorando a Deus, dedicando tempo a Deus. Isso é o tempo de Deus. Tem o tempo do lazer, tem o tempo da escola, tem o tempo de brincar com os amigos e tem o tempo de ficar sentado em silêncio. Tem o tempo de ficar sentado em silêncio. E você tem que ensinar isso ao seu filho. E como é que você vai ensinar se ele não fica no culto? É a hora de ficar aqui quietinho. Estamos aqui servindo a Deus, adorando a Deus. Ensinar a reverência. E as crianças aprendem isso. Elas aprendem isso. Certo? E o Espírito Santo opera no coração das crianças. Ele suscita da boca das crianças perfeito louvor. Certo? Então,
Então não há tanta distância assim entre nós, né, entre os evangélicos de modo geral. Nós sabemos que as crianças são para ser dedicadas a Cristo. Então por que as pessoas criam seus filhos, ensinam, trazem à igreja, né, independente aí da diferença de entendimento sobre essas questões? Porque nós sabemos que os nossos filhos são diferentes nesse sentido aí do mundo. Não é que eles já são regenerados, não. Nós temos que orar pela regeneração deles. Orar para que eles creiam no Senhor. Mas eles são diferentes porque eles vão ser criados debaixo do pacto, da aliança. Certo? Então, não estamos pregando que você se satisfaça em só trazer seu filho para ser batizado e pronto. Não. Ore para que ele se arrependa dos seus pecados. Creia em Cristo. Para que ele seja unido a Cristo. Para que Deus possa regenerar o seu coração. Matar, crucificar, subjugar o velho Adão, a velha natureza corrupta. Para que sejam lavados, regenerados, feitos à imagem de Deus, santificados. Que eles possam vencer a carne, o diabo e o mundo, servir ao Senhor. Então, devemos orar pelos filhos. Não creia incondicionalmente que todos os seus filhos são amados por Deus e certamente herdarão a salvação, ou que são verdadeiramente santificados e já nasceram de novo, e que estão no estado abençoado, pois isso é desconhecido e incerto. Ou seja, nós não estamos pregando uma vez salvo, salvo para sempre, no sentido de que você traz seu filho para a igreja e já está garantido e pronto. Não, nós temos que ensinar a orar. Eles têm que crer por eles mesmos, pela obra do Espírito, mas por uma fé pessoal. Então nós devemos orar, pregar a palavra para eles, criar na piedade, né, trazê-los para a aliança. Certo? Uma vez que nossos filhos pertencem a nós, enquanto crentes, eles têm um relacionamento com a igreja por nossa causa. Eles são diferentes. Nós devemos orar por eles, instruí-los, moldá-los para uma vida nos caminhos do Senhor, incluí-los no culto da igreja a qual pertencem. Incluí-los, permiti-los experimentar a adoração corporativa do povo de Deus. Certo? Então, irmãos, esse é o argumento aqui do primeiro capítulo. Como geralmente não tem tido muita pergunta no discorrer do assunto, eu fui até o fim, agora eu vou abrir. Quem sabe aí temos perguntas aí. É importante que tenham, né? Perguntas, boas perguntas, porque isso nos ajuda a saber, né, como direcionar aqui os nossos estudos. Aqui na internet não tem perguntas. Irmãos, aqui os irmãos aproveitem a oportunidade, ajudem também, às vezes alguém quer perguntar, mas às vezes não pergunta, e às vezes é a mesma pergunta que você tem aí. Diga lá, Matheus. Todo mês, todo mês fazendo um sábado, fazendo feio. E como é uma vida até um pouco formal, a vida até que está dando estudo, falando de algumas coisas que a gente separava, às vezes vem até pastor, né? No mês mesmo, ou no mundo da igreja, ou no presbítero, sempre a gente fala alguém para falar. E aí, nesse sentido, quanto que isso é saudável ou não, né? Essa parte de a sociedade promover o governo religioso eclesiástico a parte dos demais da igreja. Ou de que forma a sociedade pode promover atividades sem estar quebrando essa orientação, né, de manter a igreja. Sim. Com relação aos cultos, geralmente os jovens promovem, né? O Matheus está perguntando sobre essa prática, né? E aí ele está preocupado disso não ser algo que
vá dividir, né? Foi algo que foi dito aqui durante o estudo, né? Irmãos, primeiro a gente tem que entender que culto é culto, certo? Então, eu tenho orientado os irmãos aqui já que existem trabalhos informais. Então, se você acompanhou direitinho o estudo de hoje, você viu que eu falei da escola bíblica porque influenciou o culto. E o que tem que ser a base do culto é a Bíblia. Mas a escola bíblica é um momento informal, onde tem classes, onde, claro, é ensinada a Bíblia, eu creio que Deus abençoa também, mas é um momento informal. A reunião de oração é um momento informal, mas, claro, estamos diante de Deus, mas não é um culto público. Essa reunião aqui de doutrina é um momento também informal, por isso que a gente está aqui conversando, né? Por isso que não precisa, a gente faz um devocional antes, mas não tem aquela liturgia do culto. E os jovens podem ter momentos informais, né, para estudar a Bíblia, e podemos também ter cultos em outros dias, se não domingo, mas culto é culto. Ele vai ter que seguir uma liturgia, ele vai ter que ser bíblico. É porque as pessoas têm uma ideia assim, de que um culto, para ser culto de jovens, vai ter que ter os jovens na frente. E aí cria essa segregação de fato. E aí isso se aplica também, então as crianças são membros da igreja. Ok, eu entendo isso. Então, para que tenha participação de crianças, tem que ter algo que elas façam aqui na frente. E o que nós temos ensinado é que o culto é corporativo. E culto é culto. Então, o ideal seria que os jovens chamassem, né, tivesse debaixo da supervisão pastoral, os jovens chamassem toda a igreja e fosse um culto normal. Né? Fosse um culto e talvez ali uma pregação que tivesse um tema, algo assim, mas no máximo isso. Né? Um enfoque, né, um propósito. Culto com um propósito, mas em geral a nossa perspectiva reformada é que o culto, o que a gente vê aquela coisa, essa segregação, isso parece que é incluir, não, vamos trazer os adolescentes, os jovens, todo mundo para participar aqui na frente, isso é segregar, continua segregando, se você tiver capacidade de entender isso, né? O argumento que a gente vem tratando aqui. Porque você acha que para você incluir o jovem ou a criança tem que ter algo específico para ela. Então isso é uma maneira de segregar, né? De fazer a segregação. Aí talvez assim, e aí pastor, então a criança como é que fica? Porque ela é criança, é claro que ela não vai entender o sermão 100% na linguagem, né? É claro, mas a gente crê no Espírito. Já é o hábito da igreja lá. Os pais conversar, entender alguma coisa, o que é que não entendeu. E, irmãos, as igrejas que têm essa prática, as crianças vêm cada pergunta, né, e elas aprendem palavras novas. Então, o que nós estamos dizendo não é deixar as crianças no limbo, não. Tem a hora dela ficar quietinha, participando do culto, ouvindo. Está adorando a Deus. E aí tem o trabalho dos pais, tem o trabalho da escola bíblica, que tem o seu lugar também, mas sem tirar o momento que é para a adoração pública, corporativa do povo de Deus. E todo o povo de Deus junto. Entendeu? Então, não é necessário para que o culto crie essa divisão, né, essa coisa e tudo mais. Também outra maneira de você tratar também com as crianças é o pastor fazer aplicações para crianças também na hora do sermão. Não há problema, não vejo problema nisso, a gente tem dificuldade. Lembrar que tem criança ouvindo. Principalmente quando o texto fala algo que aplica às crianças, então é um exercício que a gente tem que fazer, os pregadores. É difícil para nós, que a gente não é treinado para isso. Aplicar aos filhos, porque Paulo fala, filhos, obedecei ao vosso pai. Então, falar também às crianças, aos adolescentes. Então, isso talvez seja um exercício interessante, né? A gente tentar analisar isso aí. Então, Mateus, assim, eu entendo que o culto, ele é uma santa convocação para todo o povo, né? Para toda a igreja. Então,
Se é um culto que é feito aos sábados, ali a mocidade é por incentivo da mocidade, mas tem que se convidar toda a igreja, né? O propósito é pregar o evangelho. Talvez ali o pastor, sabendo que vai ter um público jovem, ele faça aplicações direcionadas, né? Ele tenta aplicar ali, mas isso pode ser feito no domingo também. No sermão de domingo, aplica aos jovens, aplica às crianças, né? E tudo mais. E os pais fazer esse trabalho, né? De conversar com os filhos, aplicar. Às vezes o pastor ele foi pobre nas aplicações naquele domingo. Converse sobre o sermão, faça outras aplicações em casa. Né? Tem o hábito de desenvolver outras aplicações. A gente tem feito o culto doméstico e usando aquela Bíblia da Herança Reformada, que tem aplicações em cada capítulo, né? Isso é um exercício, irmãos. Você vai aprendendo a aplicar a Bíblia. Isso é um exercício. Então, a gente talvez vem de uma época que não era comum. Então, existem livros aí sendo publicados sobre como aplicar as crianças também, né? A pregação, as histórias bíblicas. Então, isso é importante, é claro. Então, nós não estamos negando que exista essa necessidade, né, de ter atenção às crianças. Porém, o culto, ele é bíblico. O culto, ele é aquilo que Deus diz que ele tem que ser. Certo? E as crianças têm que estar no culto. Vai ter barulho, vai atrapalhar, os pais vão ensinando. Se o filho ainda não aprendeu, a gente vai suportando. É melhor esse barulho, né, do que excluir as crianças da igreja. Elas são membros do pacto. Elas são dignas de estar diante do Senhor em adoração, junto com o povo de Deus. Certo? Não sei se deu para esclarecer, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Tem que ser culto. Por exemplo, as sociedades. Às vezes tem um culto, a Federação de Santos vai ter um culto em ações de graças, né? A SAF está encerrando o ano, tem um culto. É culto. Os mesmos princípios. Se a gente entende o que é culto, em todo culto vai aplicar os mesmos princípios. Não tem culto do bebê, culto de Natal, culto de Ano Novo. É o que vai acontecer esse ano aqui, que o Conselho decidiu, está em ata. O que é que vai acontecer no feriado do Natal e do Ano Novo? Vamos ter um culto em ação de graças. É um culto. Né? Claro que eu, sabendo que a data, um sermão que vá tocar no assunto, que aplique, não vejo problema. Mas é culto normal. É um culto como qualquer outro culto. Então, essa tendência de isso não tem base na nossa teologia do culto. De você criar um cultinho infantil, um culto da terceira idade. Você pode ter programações informais para criança, para jovem, para adolescente, para adulto. Pode. Programações informais. Partiu para culto, é culto. Então, talvez uma dica até dê para a mocidade aqui na igreja façam palestra. Né? Torne o trabalho, se vocês querem ouvir um tema muito específico, então, faz uma reunião informal. Mas Deus, ele se faz presente também entre o seu povo. Não há problema. Porque, geralmente, irmãos, o culto ele é muito vinculado ao dia do Senhor, na tradição reformada também. Então, assim, geralmente, na tradição clássica reformada, os cultos fora do dia do Senhor eram mais em algumas ações de graça, por grandes livramentos, ou então dias de jejum, de humilhação, e eram dias de culto inteiro. Então, geralmente, não é que não pode ter um culto, como eu falei, de ação de graça, a questão das sociedades, ou no presbitério, mas, assim, em geral, o culto é muito associado ao domingo, ao dia do Senhor. Diga lá, Anderson. Sim. Não, o
batismo, para nós, ele é feito na infância dos filhos dos crentes, né? Então o filho ele já está na igreja visível. Aí o batismo, a ideia de batismo, irmãos, assim, essa coisa de rebatizar é fruto dessa confusão de denominações, que a gente tem muitas seitas, é aí que gerou isso. Mas a ideia de batismo é como a circuncisão. Tinha como circuncidar 2 vezes? O menino não tinha. Então o batismo é o ingresso na igreja visível. Então é muito triste que a gente tenha que rebatizar por causa das seitas, esse negócio todo. Mas a ideia de batismo não é para ser repetido, não. Aquela criança ela foi incluída na igreja visível. Quando ela vai virando adolescente, ela vai ter que professar a fé. Então, na nossa igreja, os pais vão ensinando os filhos. Quando chega na idade da razão, no tempo devido, se a criança manifestou fé, aí ela é trazida aqui à frente, existe a profissão de fé. Então, ela vai confirmar a sua fé pessoal no Senhor. Mas ela não entra na igreja naquele momento, não. Ela deixa de ser membro não comungante, passa a ser membro comungante, ela é aceita, ela vai agora, né, ter acesso, né, aos meios de graça ali. Então, assim, mas ela não se tornou cristã naquele momento, para nós. Né? Para quem só apresenta o filho, o batismo é um rito de entrada. Então, nas igrejas que só apresentam, o filho não é oficialmente da igreja visível, não. Aí quando ele fica na idade da razão, ele não quer ser batizado. Aí, porque o batismo ele é um rito de entrada na igreja visível. Então, sim. Pode ser por causa dos pais. Então essa criança, os pais se convertem tardiamente, o filho já é grandinho, então mas ele não está ainda na idade da razão, ele não entende. Mas ele, por causa dos pais, é como recém-nascido, ele não entende ainda, não entendeu o Evangelho profundamente, não está. Mas por causa dos pais da aliança ele é incluído na igreja. Mas aí ele vai ter que ser, os pais vão ensinar, preparar para que ele professe a fé no tempo devido. Certo? Então, o nosso batismo ele tem esse propósito, né? Ele é para os filhos, ele inclui os filhos na aliança. Quando você lê ali, viu, são Atos, o carcereiro se converteu, aí diz assim, que crê no Senhor e será salvo toda a tua casa. A ideia nossa ali, a gente lê, a gente pressupõe, como presbiteriano, que assim como no Antigo Testamento, quando alguém se convertia, Abraão, todo mundo era circuncidado, até os escravos, ali, todos os filhos foram batizados, foram incluídos na igreja, por causa da aliança. É porque a gente vive numa geração muito assim, individualista, né, que valoriza o que? Não, cada um vai ter a sua vida, o seu caminho. Existe a questão individual, existe, mas existe a vida familiar e a vida social. Né? Então, nós entendemos que os filhos, eles têm a sua individualidade, mas eles vivem no contexto de família e de aliança. Certo? Mais alguma dúvida? Uma pergunta? Irmãos, essa primeira aula é uma introdução, né, ao assunto, então meditem no assunto, tragam as perguntas, né, e vamos caminhar. Certo? Então, alguns irmãos vêm de igrejas que têm a prática da separação das crianças no cultinho. E às vezes perguntam para nós por que nós não fazemos. E talvez algumas pessoas achem talvez que é só porque talvez não tenha gente preparado, ou que esteja dedicado a isso. Não é. Eu cheguei à igreja, não tinha o cultinho, né? Nós temos a escola bíblica. Não tem um propósito de... Acho que a escola bíblica é saudável, ela tem estando no seu devido lugar, mas não há um propósito, pelo menos da minha parte, de que haja uma introdução da ideia de um cultinho, certo? Na igreja. E isso tem um motivo. Você pode não concordar. Você vem de outro lugar, você foi ensinado de outra maneira. Você pode até ter dificuldades, não aceitar, não concordar, tudo bem. Mas entenda que há uma base, há um motivo. Meu pedido é só que você ore, que você ouça o assunto, ore, né? E quem vai lhe convencer não sou eu, é Deus. Se você chegar a concordar,
Né? Então, ok, vamos caminhar juntos. Se não, de fato, a liturgia da igreja pertence ao pastor, acaba que vai haver essa pluralidade. Você vai estar numa igreja onde o pastor entende que não é correto, que é o meu caso, então você vai ter que submeter a isso. Né? Eu quero crer que o conselho está comigo nisso. E aí você vai para outra igreja, às vezes presbiteriana, que tem a divisão do cultinho. Né? Aqui na cidade talvez tenha outras igrejas que tenham também essa divisão. Né? Eles têm outra doutrina, então eu não posso olhar o motivo de eu fazer aqui, não é porque todo mundo faz, é porque outra igreja faz. Então, existem argumentos, existem motivos para trazermos as crianças do culto. Então, o título desse livro é interessante, né? O berçário do Espírito Santo. No prefácio, para concluir, o argumento qual é? Se a igreja é a mãe de todos os fiéis, a igreja de modo geral, o culto, né, seria esse berçário do Espírito Santo, né, acolhendo as crianças no culto. Então, a ideia de acolhimento não é de torturar as crianças no culto, não, né? Que elas vão estar participando de uma aula. Não, a ideia nossa é que é alegria de ter crianças no culto. Que tenha barulho, mas alegria de termos famílias no culto, não essa divisão. Certo? Diga lá, Anderson. Isso. Isso, correto. Irmão, só uma observação. Ó. O que estamos dizendo aqui, não estou dizendo que a gente vai mudar as escolas, né, o sistema educacional, estou falando de igreja, que é a esfera de autoridade da igreja. Não estou dizendo que a gente vai mudar as escolas. Né? Não estou dizendo que trabalhos com crianças têm o seu mérito. Né? No seu lugar, por exemplo, hoje aí com a ferramenta da internet, eu sou altamente a favor. Tem a igreja do pastor Paulo Andrada, lá no Pará, que eles fizeram CDs, músicas para crianças. Sou totalmente a favor. Certo? Que você faça o devocional com seu filho criança, cante com ele músicas infantis, ensine que na escola bíblica tenha esse sistema, que seja, não sou contra, a gente não está pregando contra isso, não. Nós estamos falando do culto público. Então, assim, muita gente não vai entender esse estudo aqui, porque não entende o que é o culto. Mas eu estou dando esse estudo, você tem que lembrar tudo que eu já falei sobre o que é o culto. E o culto é um momento, é um encontro solene de Deus com o seu povo, um momento separado. Então, eu não tenho particularmente, né, o talento com relação a fazer um trabalho voltado para a criança, mas tem irmãos que têm, como a irmã Samira, que está aqui na cidade, ela desenvolve um trabalho, e eu acho muito interessante, positivo e bom que seja feito esse tipo de trabalho. Né? Agora, nós aqui na nossa igreja, nós não trazemos para o momento do culto público. Agora, a gente pode fazer aqui um recital no sábado, como já vi outros dias fazendo, de ter a apresentação de crianças. Pode. Certo? Então, vai ter no Natal vai ter o culto. Ação de graças. Né? Poderia, por um acaso, depois do culto ter outro tipo de... Poderia. Eu, particularmente, assim, como eu não sigo calendário litúrgico, né, eu não sigo calendário litúrgico. Eu entendo que isso é uma coisa da cultura, essa questão dos feriados e tal. Mas, enfim, não é que a questão só que nós... temos uma linha mais confessional, entendemos que o culto tem que ser bíblico, tem que ser preservado. Então, o trabalho com crianças, né, o trabalho nas escolas, o trabalho usando a internet, né, um trabalho na própria igreja para evangelizar as crianças do bairro, para fazer um trabalho. E é claro que essas crianças... Tem um trabalho que é feito na IPB, muito lugar faz, que é a Escola Bíblica de Férias, que é um trabalho totalmente
com um perfil infantil. Né? Todo mundo se fantasia, tem fantoche, dado uns doces às crianças, tem desenho, é um trabalho para você tentar aproximar a criança da igreja. Né? Agora, o problema também que eu acho é que você achar que só esse método, isso é um método que algumas igrejas usam. Eu acho que isso não pode ser trazido para um culto público. Né? O culto tem que ser culto normal, sempre. E aí corre o risco das pessoas quererem trazer, que nem aconteceu com a escola bíblica. Então, assim, a princípio, não tem nada contra nem a escola bíblica, nem a escola bíblica de férias, outras programações, outros recitais, usar outros momentos para fazer um trabalho de evangelismo, um trabalho com crianças específico. É só que nós temos que entender que o culto é o culto. Então, coloque assim, dê bons conteúdos para o seu filho, coloque ele para assistir, né, a Galinha Pintadinha ou um similar cristão, não tem problema. É claro que aquilo ali vai atrair mais a criança. Né? Músicas infantis, trabalhos, é claro que, né, como a irmã Samira fizer uma roupa colorida, uma música, é claro que aquilo vai, né, a criança... Esses dias, só para concluir, o YouTube vetou as pregações porque assim, eu sempre coloco que não é conteúdo para criança, né, as nossas pregações e cultos. Só que tem um podcast que eu envio a pregação que ele automaticamente cria uma capa e manda para o YouTube e ele não coloca automático. Aí o YouTube foi lá e colocou como impróprio. Porque quando é um mapa que não é para criança, embora não seja para criança, não é vetado. Mas o YouTube colocou várias pregações. Eu acho que, eu não entendo muito como é, mas eu acho que no YouTube Kids não vai aparecer. Só que aparece um monte de porcaria, né? Um monte de imoralidade vai aparecer. Mas a pregação é só uma capa e um pastor feio que nem eu pregando, só que não vai ver nem minha cara, né? Porque só tem o áudio. E o YouTube foi lá e vetou. Porque há essa ideia, né, de que criança colocar distante de religião, talvez haja na ideia do secularismo aí essa ideia. Eu não sei se foi por isso. Mas é só para citar um exemplo aí. Então eu acho produtivo o trabalho de mídia social, o trabalho com criança, não sou contra. Pelo contrário, eu acho que quem tem talento deve usar, é bom, mas gosto vai variar. Né? Então, acho que vai variar isso aí. E uns vão gostar mais desse tipo de trabalho, outros menos. Mas a igreja ela tem que ter o seu padrão, o seu perfil. Mas o tempo avançou demais, eu não vou me delongar mais, então guarde sua pergunta se você não fez. E aí, na próxima oportunidade, a gente continua discorrendo aí sobre esse assunto. Vamos orar. Santo Deus, nosso Pai, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, por mais um dia de vida, por poder estudar a Tua Palavra. E temos aprendido sobre o culto, Pai, também sobre as crianças. Nos ajuda, Pai, a entender o que é verdadeiro daquilo que falamos aqui. E que seja o Teu Espírito a confirmar em cada coração. Abençoa os que trabalham com crianças. Dá-lhes a Tua bênção, sabedoria para discernir a sua esfera de atuação, onde devem atuar. E discernir, ó Deus, que o culto é um momento da família cristã. E também dá sabedoria aos pastores, ó Deus, para aplicar também às crianças, a pastorear o coração das crianças. E não somente aos pastores nos cultos, aos pais também. Que cada pai, cada mãe venha conhecer o coração do seu filho, discernir, ó Deus, aplicar o Evangelho aos corações de crianças, jovens, adolescentes. E que assim, ó Deus, venha o Teu reino, seja feita a vontade do Senhor. É o que pedimos e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. E nós vamos em paz. Uma boa noite a todos. Eu encerro aqui o estudo. Que bom que alguns irmãos aí participaram online. A irmã Larissa disse que gostou muito. Deus abençoe a irmã Larissa.
Vai ficar gravado aí, depois revejam aí quem quiser. E vamos em paz então. Eu vou encerrar a transmissão ao vivo. Irmãos,